Graça e paz, meus irmãos. Grande alegria para nós podermos estar reunidos aqui nessa noite e podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade. É um grande privilégio podermos dar a Deus aquilo que Ele mesmo requer e não ideias humanas que Deus não requer, mas aquilo que Ele requer, que é essa genuína adoração em espírito e em verdade. Estamos contentes com a presença de todos vocês, temos um grupo muito bom aqui nessa noite. Eu quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, nós vamos concentrar a nossa atenção nos versos 7 a 13. Na realidade, não vamos esgotar esse tema envolvido nesses versículos hoje à noite, nós iremos nos concentrar somente no versículo 8, porque há muitas coisas para explorarmos e queremos fazer isso da melhor forma possível. Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13, é uma das 7 cartas que Jesus Cristo ditou ao apóstolo João. João se encontrava banido do continente, numa ilha chamada Patmos, aproximadamente 100 quilômetros das praias da Ásia Menor. E enquanto ele estava ali, o Senhor lhe apareceu, foi uma revelação de Jesus Cristo, e Jesus ditou a João 7 cartas, e nós estamos vendo essas 7 cartas, uma a uma, e hoje nós vamos dar continuidade à 6ª carta, que é essa carta dirigida para a igreja na cidade de Filadélfia, né? Filadélfia, como nós falamos, a cidade do amor fraternal, né? Filadélfia é uma boa palavra para nós aprendermos e valorizarmos na nossa comunhão entre nós, né? De que precisamos ampliar, nutrir, fortalecer o amor fraternal que deve existir entre nós. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que o mundo saberia que somos verdadeiramente seus discípulos se tivermos amor de uns para com os outros, ou seja, se nós realmente formos uma comunidade filadélfica, né, de amor fraternal. Então, hoje nós vamos continuar a nossa exposição da carta enviada por Jesus para a igreja localizada em Filadélfia, né? Conforme mencionamos na primeira mensagem, que foi há 2 semanas atrás, já que domingo passado eu não pude estar aqui, o tema central dessa carta é oportunidade, né? Então, esse é o tema. Cada carta tem um tema central. Esses temas são meio aleatórios, né? Mas tem alguma coisa a ver com algo que está escrito. Então, no nosso caso aqui, como a palavra oportunidade é mencionada na epístola, nós usamos a palavra oportunidade como tema central dessa epístola. E na mensagem de hoje, nós vamos começar a falar
acerca não de uma oportunidade apenas que Cristo oferece para a igreja em Filadélfia, mas queremos falar das diversas oportunidades que estavam disponíveis para aqueles irmãos naqueles dias e também as diversas oportunidades que estão abertas para nós nos dias de hoje. Eu quero falar uma palavra de incentivo aqui para o Thales, o Vinícius e os jovens da igreja que se reuniram hoje pela manhã e aproveitaram a ocasião para falarem acerca de um assunto que, lamentavelmente, eu não ouvi nenhum pastor, nenhum líder religioso durante essas semanas, essa semana agora e outras semanas anteriores, umas 3 ou 4 semanas para trás, eu vi muitos pastores, vi e ouvi muitos pastores incentivando o povo a sair na rua, a protestar, a xingar a presidenta, a fazer um monte de coisas, mas eu não ouvi nenhum pastor incentivando o povo a fazer aquilo que vocês fizeram hoje de manhã, que foi ensinar o povo de Deus como agir em momentos como esse, que é o quê? Orar pelos governantes. Não importa se eu gosto deles ou não gosto deles, se eles eram meus candidatos ou não eram meus candidatos. Aliás, eu quero dizer que eu não tenho candidato. Eu sou grego, eu sou estrangeiro, eu não posso votar, então eu não tenho candidato. Então, é bobagem alguém dizer assim, o Alex é do partido tal, do partido XYZ, porque, na realidade, nada disso faz sentido para mim, né? Mas eu fico muito contente de ver que a nossa mocidade, bem instruída, sabe que se nós queremos realmente viver vidas de paz, é importante que nós aprendamos a orar pelas nossas lideranças. Gostemos delas ou não gostemos delas. O país vive uma democracia, houve uma eleição democrática, quem foi eleito, quem não foi eleito, que se prepare para as próximas eleições daqui a 4 anos, né? Então, isso me deixou de veras muito contente, né? E queria dizer a você, ao Vinícius, que obrigado por conduzirem o Thales, mais o Thales, então o Thales, por conduzirem os nossos jovens na direção correta, que não é xingar o governo que a gente não concorda, mas sim orarmos por todos os governantes, independentes de quem eles sejam, porque é a única maneira de vivermos vidas tranquilas. E se começarmos a ter tumultos, se começarmos a ter concentrações e brigueiros e isso e aquilo e tal, aí nós vamos ouvir aquelas velhas notícias de sempre, gente morrendo, gente ferida, pessoas machucadas, prédios quebrados, etc. E nada disso contribui para que a gente viva em paz, né? Então, a gente fica contente de saber que a nossa igreja se concentra naquilo que a Bíblia ensina e é isso que nos interessa acima de tudo. Então, na nossa mensagem de hoje, nós vamos começar a falar não apenas de uma oportunidade, como eu falei, mas de várias oportunidades, inclusive oportunidades que temos hoje. Hoje tivemos uma boa oportunidade de mostrar para o mundo como é que os cristãos devem reagir diante de situações como essas.
se juntarem e orarem a favor das suas lideranças, né? Bem, então vamos começar a nossa análise acerca disso que o versículo 8 menciona, uma porta aberta. Então vamos ler o verso 8 e nos concentrar no conteúdo dele. Verso 8 diz assim: conheço as tuas obras, Jesus falando para a igreja, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira coisa que nós queremos chamar a atenção de todos vocês aqui é o fato de que, como aconteceu com todas as outras igrejas, antes de chegarmos nessa igreja aqui na Filadélfia, Jesus Cristo sempre se apresenta como aquele que conhece a igreja. Ele conhece não uma igreja, não algumas igrejas, mas ele conhece todas as igrejas. Ele conhece todos os membros de todas as igrejas, individualmente, pessoalmente e com profundidade. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós alimentamos no nosso coração, ele sabe o que nós planejamos fazer, mesmo aquelas coisas que nós não compartilhamos com ninguém, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor conhece todas as coisas, né? Então, como aconteceu com todas as outras igrejas, ele também conhecia bem as obras da igreja em Filadélfia, né? Deve ficar essa repetição, porque essa é a sexta igreja, e para a primeira ele falou, conheço as tuas obras, para a segunda ele falou, conheço as tuas obras, para a terceira ele falou, conheço as tuas obras, para a quarta ele falou, conheço as tuas obras, para a quinta ele falou, conheço as tuas obras, e agora para a sexta igreja ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Então deve ficar bem evidente para nós que Jesus realmente tem pleno conhecimento de todas as circunstâncias. Essa repetição não é uma repetição à toa, é uma repetição para que essa verdade, que nós muitas vezes não queremos aceitar, né? Fazemos assim com a cabeça. Enquanto o pastor está falando, conheço as tuas obras, tem gente que está assim com a cabeça dizendo que não, né? Mas é para fazer assim, que sim, Jesus conhece todas as nossas obras. Então é para ficar bem marcado em nossa mente, em nossos corações, que o Senhor nos conhece. E eu queria ouvir pelo menos um amém. Isso. O Senhor nos conhece. Amém. Ainda bem que Ele nos conhece. Você já pensou se em vez do Senhor, quem conhecesse você intimamente e profundamente fosse eu? Você estava perdido, você estava frito. Ainda bem que é o Senhor, e o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, e o Senhor, acima de tudo, Ele quer o nosso bem. A coisa que mais Deus quer é o nosso bem. É promover o nosso bem, é promover a nossa vida espiritual de tal maneira que seja uma vida realmente digna dele e que seja uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não seja uma vida que muita gente desperdiça a sua vida, gastam sua vida
em bobagens mil, quando na realidade poderiam aproveitar melhor as suas vidas, porque o nosso tempo sobre a terra é um tempo breve. E, como diz aquele cântico, aquele hino, nós somos meros peregrinos nesta terra. Nós não estamos aqui permanentemente, né? E eu costumo dizer assim, o ser humano é tão boçal que ele gosta de pensar de si mesmo como invencível, imbatível. Bem, eu quero dizer para você que um Reles mosquito, chamado Aedes aegypti, pode contaminar você de um jeito tal e tirar a sua vida. Nós não temos, graças a Deus, não temos ouvido de ninguém que morreu aqui por causa da dengue, mas nas últimas 2 semanas, 8 pessoas morreram na cidade de Itapira, vítimas de dengue, né? Então, um Reles mosquito é capaz de nos recolocar na posição exata em que devemos estar, que é reconhecermos que não somos nada sem Deus. Que por mais forte, inteligentes, isso que nós achemos que somos, na realidade não somos, né? Então, com isso como eu falei, vai ficando cada vez mais evidente que o Senhor nos conhece. Então, eu diria o seguinte: somente um coração muito endurecido e muito insensível ao que nós temos falado aqui, para pensar que pode pecar à vontade impunemente, achando que o Senhor não sabe. Deus não vê. O ímpio diz no seu coração, o santo não tem conhecimento dessas coisas. Mas a grande verdade é que Deus vê. Deus tem conhecimento, Deus sabe de tudo. O Salmo 139, verso 7, foi um versículo que nós lemos. Eu quero repetir essas palavras, porque o salmista, que no caso aqui é Davi, ele pergunta o seguinte, e a pergunta aqui não é retórica, a pergunta é para valer. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não existe nenhum lugar, porque o Espírito de Deus pervade todas as coisas. E o rosto do Senhor simplesmente consegue enxergar os mais escondidos recônditos do nosso próprio ser. Aquelas coisas que muitas vezes nós pensamos sozinhos, tarde da noite, no silêncio da nossa cama, nós achamos que ninguém mesmo tem acesso a essa informação. É como o salmista diz: luz e trevas para ti são a mesma coisa, não faz diferença. Deus sabe tudo o que nós estamos pensando. Então, se você tem ouvido essas mensagens e você continua vivendo uma vida de duplicidade, uma vida de mentiras, uma vida de hipocrisia, uma vida de pretensão, Natália, se você ainda quer viver uma vida assim, saiba que Deus deseja livrar você desse inferno que você mesmo criou. Porque quando a gente vive uma vida de duplicidade, é um tipo de experiência do que nós vamos passar, né, ou de que as pessoas irão passar no inferno, né, achando que é uma coisa, quando na realidade vai ser outra completamente diferente. Então,
eu quero dizer para você que Deus deseja resgatar você desse inferno que você mesmo criou, porque normalmente nós criamos os nossos próprios infernos, as nossas próprias condições pecaminosas, destruidoras, etc. e tal, somos nós mesmos que criamos, somos nós mesmos que inventamos, né? Aí depois dizemos assim, não, foi o diabo que veio e fez eu fazer isso, o diabo que me conduziu nessa direção, né? E muitas vezes o diabo não tem nada a ver com a história, né? Porque em alguns casos ele sabe que ele precisa nos tentar, mas em outros casos ele sabe que nós somos tão fracos que não precisamos nem ser tentados, que nós mesmos inventamos o mal para segui-lo, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você estiver disposto hoje à noite a se reconciliar com Deus, a acertar essa situação com Deus, eu posso garantir para você que Deus quer, acima de tudo, perdoar você por completo e Deus quer te abençoar por completo. Então, durante a ceia nós vamos dar oportunidade para os que quiserem se acertar com Deus e pararem com essa vida de duplicidade, fazerem isso. Então, se você está disposto a se arrepender e a confessar o teu pecado, de tal maneira que Deus possa te perdoar e te abençoar, Deus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele é Deus é fiel. Deus tem prometido fazer isso. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Deus não pode fugir disso. Ele não pode dizer, não, Ismael, no seu caso não vale. Entendeu? Ele não pode dizer, não, Lucas, no seu caso também não vale. Não, vale no caso de todo pecador que se arrepende e confessa o seu pecado, o Senhor tem prometido perdoar os pecados, né? Então, porque Jesus é capaz de conhecer todas as coisas, então ele pode dizer para a igreja em Filadélfia essas palavras: conheço as tuas obras, e aí em seguida ele diz, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nós já falamos aqui dessa porta. Falamos que a porta que Jesus abre, ninguém consegue fechar. E a porta que Jesus fecha, não tem ninguém que consiga abrir. Portanto, é melhor a gente ter uma porta aberta pelo Senhor do que ter uma porta fechada pelo Senhor, né? Então, é porque Ele nos conhece, é que Ele nos diz, eu coloquei diante de você uma porta aberta. Qual é o significado dessa porta que Jesus abriu para a igreja em Filadélfia, né? A qual ninguém poderá fechar? Existe um sentido metafórico, né? Que é o seguinte: uma porta aberta é uma porta de oportunidade. E uma porta fechada representa uma oportunidade que passou, não pode mais ser acessada. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o significado dessa
porta, especialmente dessa porta aberta, né? Em primeiro lugar, a porta aberta significa uma oportunidade de salvação, né? Numa ocasião, falando aos seus discípulos, Jesus disse a eles as seguintes palavras, envolvendo o conceito de porta. Vamos ver aí Mateus 7, 13 e 14. Diz assim, Jesus diz aos seus discípulos, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Note que nesses versículos de Mateus, nós vemos duas portas, e as duas portas estão abertas. Só que enquanto uma conduz para a perdição eterna, a outra conduz para a salvação eterna. Antigamente, era muito comum a gente ir na casa dos crentes e praticamente toda casa de crente que se prestava tinha um quadro na parede chamado Os Dois Caminhos. Quantos aqui já viram esse quadro? A maioria aqui, alguns, esperava até que mais vissem. Na sala da casa da minha sogra tem um quadro desse, Os Dois Caminhos. Como a maioria do pessoal não viu, eu vou mostrar para vocês o quadro dos dois caminhos. Aí, ok. Então, vocês podem ver aqui, tem uma porta maior aqui do lado esquerdo, bem-vindo, um monte de gente no caminho aí. Aí do lado tem salão de baile, cassino, lugares de prostituição, todas essas coisas que o mundo aprecia e gosta de fazer, mas lá no fim, não dá para ver com muita clareza, mas é o fogo do inferno, porque a pessoa não tem opção, ela vai caminhando até cair. E aqui do lado direito, existe uma pequena porta, apertadinha, dá acesso aqui para um caminhozinho, que vai pela escada aqui, vai subindo os degrauzinhos, vai andando, vai atravessando, vai seguindo, até chegar na cidade celestial, né? Então, esse quadro chama-se Os Dois Caminhos, e ele ilustra de maneira bastante razoável. Podem acender as luzes de novo aí. Obrigado pela ajuda. E Jesus nos incentiva a entrar pela porta estreita, porque a porta larga, o caminho é espaçoso, tem muita diversão, muita festa, muita balada, muitas coisas que nós podemos pensar que são proveitosas, quando elas na realidade não têm nenhum proveito, servem apenas para nos destruir, né? E Jesus diz agora, ignore essa porta larga, entre pela porta estreita, ande pelo caminho apertado, porque ele conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Então, nesses versículos de Mateus, a gente vê essas duas portas e as duas estão abertas. Então, qual é a diferença? A diferença é que uma conduz para a perdição eterna e a outra conduz para a salvação eterna. Essa é a diferença, né? Então, veja bem por qual porta você vai entrar.
Vamos prosseguir aqui, então. Em segundo lugar, primeiro nós temos a oportunidade de salvação. Em segundo lugar, nós temos a oportunidade de servir, né? De ajudar outras pessoas, né? Uma segunda possibilidade dessa porta que o Senhor abriu é que Ele nos abre a oportunidade de servir, de ajudar outras pessoas. O verdadeiro crente não está somente interessado em sua própria salvação. Ele está interessado em sua salvação, mas ele também está interessado na salvação de outras pessoas. Porque se tem uma coisa que o verdadeiro crente não pode ser, é egoísta, né? Eu quero o céu só para mim. Provavelmente quem pensa assim não vai para o céu. Nós queremos o céu para tantas pessoas quantas o Senhor quiser, e Ele vai nos usar para alcançar essas pessoas, né? Então, uma vez que nós entramos pela porta da salvação, nosso primeiro e mais importante desejo e missão é compelir outros para entrarem por essa mesma porta. Jesus contou uma parábola chamada de parábola das bodas. Então, um homem muito rico resolveu casar, não sei se um filho ou uma filha, agora não lembro o detalhe, e ele então organizou uma grande festa para celebrar o casamento de seu filho ou da sua filha. E ele então enviou os convites. E o que chama a atenção na parábola é as mentiras que as pessoas contam como uma desculpa para não comparecerem à festa de casamento. Então o empregado vai a um indivíduo, leva a ele um convite, e o indivíduo diz para o empregado: olha, fala para o seu patrão que me dê por excusado, que me desculpe, mas realmente eu não posso ir porque eu acabei de comprar uma gleba de terra e vou agora conhecê-la. Quem é que compra um pedaço de terra sem ver antes? Não é verdade? Olha, eu acabei de comprar Aí outro, a mesma desculpa: olha, diga ao seu patrão que me desculpe, mas eu acabei de comprar uma junta de bois e vou agora experimentá-la para ver se elas trabalham direito. Quem é que compra uma junta de bois para arar a terra sem experimentar? Sem ter certeza que um dos animais não está cego, ou manco, ou então com problema sério de saúde, alguma coisa. Ninguém faz esse tipo de coisa. Ainda mais naqueles dias. Porque hoje em dia, você ainda pode comprar alguma coisa baseado na opinião de um terceiro, de alguém, diz: ô Lucas, você conhece esse terreno assim, assado, vai ficar perto lá da tua casa e tal? Eu sei qual que é. É aquele que termina assim num barrancão? Não. Aquele lá é o do lado. Esse aí é retinho. Aí eu posso até comprar, baseado na palavra dele, mas eu tenho uma palavra, né, me orientando nesse sentido. Ok? E o terceiro, não me lembro agora qual foi o problema dele. Então, quando os empregados voltaram, eles falaram: olha, fomos lá, convidamos todos os convidados, mas nenhum deles quis vir. E aí o Senhor diz o seguinte: bem, a festa
está pronta, mas os convidados não eram dignos dessa minha festa. Então agora, veja o que ele manda os seus servos fazerem. Vamos lá, Mateus 22, 9. E depois para as encruzilhadas, né, dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Por isso que a salvação é válida para todas as pessoas. Não tem pessoas especiais para a salvação, né? Tem igrejas que não aceitam pessoas pobres, né? Tem igrejas que não aceitam pessoas negras. Tem igrejas que não aceitam pessoas... Oi? Alguém falou alguma coisa aqui? Você falou, o que você falou? Vocês falaram alguma coisa aqui, sim. Só que eu não consegui atinar o que era, mas tudo bem. Então, o Senhor diz assim, olha, vão pelos caminhos, vão pelas encruzilhadas, e qualquer pessoa que vocês encontrarem, em qualquer condição, não as convidem para vir, tragam elas na marra para a minha festa, porque a minha festa vai ter que bombar, ela vai ter que ficar lotada, né? E aí foi exatamente isso que eles fizeram, foram pelos caminhos, pegaram os coxos, os aleijados, os cegos, os que tinham problemas, os enfermos, todos os que não podiam andar, levaram todo mundo para celebrar essa festa, né? E aí, cada pessoa que era convidada para um casamento naqueles dias, recebia dos noivos uma túnica que era para ser colocada por cima da roupa. Assim, todos os convidados ficavam parecendo iguais. Você não tinha aquele convidado com a roupa mais chique e outro convidado com uma roupa mais humilde. Então, essa vestimenta era suprida para que todos os convidados se parecessem iguais. Ninguém sabia quem era pobre, quem era rico, quem era isso, quem era aquilo. Então, de repente, o dono da festa vê um homem dentro da sua festa sem as roupas nupciais. Ele chama o cara e fala assim, ei, como é que você entrou na minha festa sem as roupas nupciais? Ah, sei lá, a porta estava aberta, eu fui entrando. Não, aqui você não pode ficar, não. Mandou chamar os empregados dele e jogar lá fora. E aí a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, assim vai acontecer com todos aqueles que desprezam a oferta do meu Pai, serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, né? Então, essa é a condição do indivíduo. Então, Deus abre uma porta, e Deus abre uma porta, em segundo lugar, para um trabalho realmente eficaz. Como vimos acima, a porta aberta representa uma oportunidade, nesse caso, uma grande oportunidade de salvação. O Império Romano, apesar de ser um império de muitas crueldades, né, crueldades sem fim, inclusive, ainda assim, pela soberania de Deus, oferecia oportunidades únicas para a pregação da mensagem da salvação. Então, algumas coisas que é importante nós sabermos que facilitaram a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, em linhas gerais, o império gozava de relativa paz. Nós falamos que é necessário que a gente ore pelos governantes para que possamos viver em paz. E o Império Romano, ele
vivia uma relativa paz, porque era uma paz imposta pelo próprio Império Romano, né? Então, o Império não deixava que o povo A brigasse com o povo B, nem que o povo B brigasse com o povo C, porque o Império mantinha a paz. Se alguém quisesse brigar com alguém, a briga ia ser com o Império, e aí a coisa ia arder para o lado do encrenqueiro. Então, havia paz. As pessoas podiam viajar tranquilamente, longas distâncias, 10.000 quilômetros, atravessando vários países, porque havia paz em todo o Império Romano. Então, isso foi um grande benefício que Jesus Cristo deu à sua igreja para que ela pudesse pregar o Evangelho, né? Em segundo lugar, 300 anos antes dos romanos se levantarem e dominarem toda a bacia do Mediterrâneo, um outro império se levantou, o Império Grego, sob o comando de Alexandre, o Grande da Macedônia. E Alexandre tinha uma política, uma visão distinta dos outros imperadores. Ele não queria apenas conquistar os povos, dominar os povos, subjugar os povos, mas ele acreditava que o homem grego, a educação do homem grego, era capaz de transformar a sociedade. Então, Alexandre, por onde ele ia, atrás dos seus exércitos, que eram usados num primeiro momento para derrotar os inimigos, vinham verdadeiros batalhões de pedagogos, de instrutores, de professores de matemática, de história, de geografia, ensinar para as pessoas, né? E tudo isso era ensinado em grego. Então, todo mundo aprendeu a falar o grego. Quando os romanos conquistaram a bacia do Mediterrâneo, eles perceberam que seria uma perda de tempo muito grande tentar impor a um povo que, de modo geral, já falava o grego, aprender a falar uma outra língua, o latim. Então, vamos deixar todo mundo falando grego mesmo, todo mundo já se entende, né? Então, pessoas das mais diversas nacionalidades, todas elas falavam o grego. E aí, adivinhe em que língua Deus inspirou os apóstolos para que eles escrevessem o Novo Testamento. Em que língua vocês acham que o Novo Testamento foi escrito? Em grego. Por quê? Porque todo mundo falava grego, todo mundo sabia ler grego, todo mundo se comunicava bem em grego. Então, o grego era a língua franca daqueles dias. E aí, então, esse foi uma outra característica soberana de Deus, que deu ao povo, 300 anos antes do Império Romano, uma língua franca comum. O pessoal falava hebraico, falava babilônico, falava siríaco, falava egípcio, mas todos falavam grego. Cada um falava a sua língua, mas todo mundo falava grego, né? Então, isso era uma coisa importante. E, em terceiro e último lugar, as velhas religiões estavam já cansando as pessoas, e as boas novas do Evangelho soavam com o frescor da água corrente, e a oferta do pão da vida que desceu do céu realmente satisfazia a todos que desejavam experimentá-lo. Então, todos esses elementos foram benéficos para a pregação do Evangelho. Então, vamos concluir.
Em primeiro lugar, vamos relembrar que Jesus é aquele que conhece tudo a nosso respeito. Nós nos enganamos apenas a nós mesmos quando de alguma maneira achamos que estamos conseguindo enganar a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte, Gálatas 6:7. Não vos enganeis. Mas você está enganando alguém, você está enganando apenas a você mesmo. Então, só, não vos enganeis, né? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Então, às vezes a pessoa diz, Deus não vê, Deus não sabe e tal, mas tenha certeza, você plantou, você vai colher. Mas eu não gostei do que eu plantei. Então, não devia ter plantado. Agora plantou, agora vai colher, né? Jesus é aquele que abre a porta da salvação, tanto para nós mesmos como para as outras pessoas. O Império Romano, como todos os outros impérios, estava sujeito à soberania de Deus. A paz romana, as estradas pavimentadas, a língua franca representada pelo grego, são todas provas da soberania de Deus sobre o mundo inteiro, o tempo inteiro. Deus controla todas as coisas. E por fim, foram esses elementos que permitiram que a porta de oportunidade para que o Evangelho fosse pregado se transformassem em realidade. Jesus abriu a porta e o Evangelho se espalhou rapidamente por todo o mundo conhecido. Havia paz, havia tranquilidade. Paulo se estabeleceu na cidade de Éfeso, alugou uma escola de oratória e durante 3 anos ele pregou o Evangelho em Éfeso. E não tinha ninguém para dizer para ele, ei, você não pode pregar essa religião, essas coisas e tal, né? Tudo isso estava no controle de Deus. Ele podia viajar saindo de Antioquia, na Síria, até a cidade de Corinto, vamos dizer, na Acaia, na Grécia, 3.600 quilômetros a pé, por estradas seguras, guardadas pelos soldados romanos. Sabia que não corria risco de cair na mão de salteadores e gente assim e tal, porque essas estradas eram como que estradas federais, eles tinham uma polícia rodoviária, polícia cavalgadura federal, né? de cavalos. Então, o cara tinha segurança para viajar, ele tinha segurança para levar o Evangelho a todos os cantos. Então, nós também temos abertas por Deus inúmeras portas, né? E eu tenho me alegrado, apesar de ter ficado um pouco triste semana passada, quando o seu Laércio veio dizer para mim que precisava voltar para Jundiaí, porque um câncer que ele havia tratado alguns anos atrás tinha voltado. Mas nós perdemos o Laércio apenas para ganhar o Renato, né? O Laércio foi embora numa semana, o Renato veio hoje, veio de manhã, veio à noite, e ele é filho da Márcia, e tem interesse de conhecer mais a igreja, de frequentar aqui. E a gente tem a Maria Matilde, temos a Dona Rita, né, temos a Márcia, e temos outras pessoas aqui do bairro, né, que ficamos durante 8 anos, né, Emerson?
Ficamos aqui durante 8 anos, visitando as casas, levando folhetos, compartilhando o Evangelho, até vermos a primeira pessoa se converter, que foi a Rita e a mãe dela, a dona Terezinha, e depois veio a Márcia, depois veio a Maria Matilde, agora antes do Renato tinha vindo o Laércio, agora veio o Renato, e assim, aos poucos, as portas vão se abrindo, aqui nesse bairro. E a nossa intenção é alcançar esse bairro, é pregar o Evangelho para essas pessoas, é oferecer a elas a salvação gratuita em Cristo.